Bom, hoje o podcast Evolution tem a grata satisfação de receber aqui o nosso amigo, produtor musical, Jô do Vale. Jô, eu convidei você para vir aqui para você dar uns esclarecimentos com relação ao movimento. Como é que você vê hoje? Qual a sua visão de futuro do movimento assim de produção musical? E o mercado fonográfico, né? Paulo, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui podendo esclarecer isso para a população, né? É uma honra estar aqui no podcast Evolution e ser entrevistado por você, para mim é um prazer. Então, Obrigado. Paulo, como você bem me falou, eu sou produtor musical, trabalho com isso há mais de 25 anos, né? Comecei como músico, cresci na família de músicos, meu pai era produtor musical e muitas vezes eu ia trabalho com ele e ele muitas vezes enquanto eu ia produzir, eu, um garoto, criança, eu ficava embaixo do piano, dormindo, andando por lá pelos corredores de uma gravadora muito conhecida aqui no Recife, na década de 70, 80, que chamava Ronzeblit, e ficava na Estrada dos Remédios. E meu pai produziu lá, então eu cresci nesse meio, né? E depois disso cresci, virei músico, meus irmãos também. E Deus me deu essa honra de começar a produzir alguns cantores, né? Foi um fato curioso que meu pai havia falecido e uma cantora procurou em casa, não sabia que meu pai tinha falecido, mas procurou para que meu pai produzisse o seu disco mais novo. E aí eu tinha 16 anos. Falei para ela, olha, a senhora não soube, mas meu pai faleceu, tem 6 meses já. E ela caiu nos prantos, né? E, meu Deus, e agora quem vai produzir meus discos? E ela falou, olha, se prepara, você vai produzir meu próximo disco. Terminou que ela não imaginava que ela estava sendo usada por Deus naquele momento para que realmente eu me direcionasse nesse sentido. E no futuro, bem perto disso, eu realmente fui produzir o disco dela. E desde então não parei mais, né? Virei professor de música, trabalhei no Colégio Souza Leão aqui como professor de música há muitos anos. Mas minha paixão por música se estendeu até a produção musical, até que eu virei produtor musical. E até hoje estou nesse meio. E como você perguntou, desde o vinil, né? Tem um livro que eu gosto muito de André Midani que fala assim, do vinil ao download, né? Muita coisa mudou. Então, é, a perspectiva com relação à música, ao mercado fonográfico no Brasil e no mundo passou por muitas mudanças. Né? Como tudo precisa de, como é que eu vou dizer? Atualizações, Atualizações, modernização. isso, ou seja, então o mercado fonográfico não foi diferente, né? A gente sabe que no período do vinil foi um período de ouro, onde muita gente produzia e muitos artistas surgiram, mas era um mercado muito mais privado, era uma coisa muito mais difícil porque poucas pessoas tinham poder aquisitivo para produzir um disco, o custo era muito alto. Eu já cheguei a ver pessoas se desfazer de imóveis, se desfazer de carros e de grandes quantias de dinheiro para produzir um disco, né, em vinil e poder prensar. Mas com o advento da tecnologia, com essa coisa da digitalização, a coisa da digital, a música ficou, a produção musical ficou uma coisa mais democrática, né? Então a gente podia ver estúdios nascendo na garagem, né? Que a gente chama de home studios, né? Então surgiram os home studios que descentralizou, saiu do o monopólio que vivia na mão das grandes gravadoras, né? Das grandes multinacionais, agora pequenos estúdios de garagem podiam gravar em alta resolução com interfaces ou interfaces que produziam áudio de boa qualidade e surgiram novos talentos, gente muito boa, e democratizou a coisa de uma forma que triplicou o número de cantores e, consequentemente, de produtores musicais. Muita gente nova apareceu no mercado. Mas isso trouxe essa coisa da pirataria, né? Porque aí, com o advento da tecnologia, no sentido de digitalizar tudo, então você produzia tudo em casa. E com o CD, com a vinda do CD, aí veio a pirataria. O mercado fonográfico, de qualquer forma, se reinventou e produziu muita coisa boa, mas com a pirataria o mercado começou a ver escoar grande parte do seu lucro, né, em cima das suas produções, porque toda produção ela
gerava um custo muito grande para a gravadora. E quando a pirataria tirava esse lucro, então isso, de certa forma, trouxe um embrólio, uma situação muito difícil para as gravadoras, porque eles já não podiam produzir na certeza de que iriam ter um lucro satisfatório. Então, a gente chegou ao ponto de acabar com as mídias, ou seja, já não existia essa coisa de produzir e finalizar tudo em CD ou em DVD, e aí foi se criando novas plataformas onde as pessoas podiam dispor suas músicas, que a gente chama de streamers, né? As pessoas produziam das gravadoras, mas agora eles dispõem plataformas, e dessa forma ficou mais difícil de a pirataria conseguir burlar. Você sabe que, de qualquer forma, a criminalidade consegue de um jeito ou de outro, mas aí muita gente falava assim, acabou o CD, e agora como é que vai ser? As pessoas não vão mais produzir. Mas o mercado fonográfico não é uma coisa que... não é um meteoro, ela veio para ficar, né? Ela começou lá nos anos 30, 40, as pessoas produzindo em acetato, passou para o vinil, para o CD. Hoje você tem aí áudio de MP3 em tantos formatos, você escuta, tem as plataformas digitais, tem os streamers, aí você consegue escutar música, e aí, de qualquer forma, ficou viável. E o que acontece? Com isso, as pessoas começaram um grande temor. Ah, não vai mais, ninguém vai querer mais produzir música, não tem mais como você vender CD. Mas foi uma grande paralela, porque é o seguinte, principalmente para os estúdios, para quem produz música, porque as pessoas não pararam de compor, né? A música é uma coisa que não veio para sumir, né? A música, dizem alguns, que é a primeira arte, né? Imagine aí esse mundo sem música, seria impossível, né? Ou seja, imagine se não existisse música, como alguém dançaria. Imagine uma festa, um churrasco sem música, né? Não existiriam festivais, não existiriam... Divertimento A maior, música, né? a música ela surgiu como primeira arte. Talvez, muita gente diz que de forma concomitante, justamente junto com a fala. Quando a fala existiu, quando começou a se produzir a fala, dizem que alguns, Jean-Jacques Rousseau era um grande defensor disso, de que a música, a arte de compor, de cantar, surgiu junto com a fala. Algumas pessoas, alguns estudiosos da antiguidade, falam que não, que a música veio depois da fala. Mas, enfim, a música é algo que surgiu como primeira arte e ela existe até hoje, ela vai perdurar, porque as pessoas não vão parar de compor, as pessoas não vão parar de ter inspiração, e todo mundo que compõe, ele quer produzir, ele quer talvez expressar isso com um belo arranjo, com uma produção musical. Então, o que diferenciou, o que mudou, foi só a forma de expor isso para o mercado, né? Mas aí o mercado se reinventa, de forma que ele tem como tirar o seu lucro, já que existe um investimento, né? Então ela arruma um jeito, como hoje tem os streamers, ela consegue simplesmente passar e fazer o investimento e tirar o seu retorno, e todo mundo ganha. E eu acredito que a gente está só começando. O futuro da música ainda tem muito futuro, muita coisa para a gente vivenciar. Eu lembro bem que talvez lá na década de 50, década de 40, ou melhor dizendo, bem antes disso, lá nos primeiros séculos, lá no 1900, 1910, por aí, as pessoas não tinham acesso à música como a gente tem hoje. Hoje a gente, no clique, a gente consegue escutar 2, 3, 10, 50 músicas. Mas há muito tempo atrás, as pessoas só conseguiam ter acesso à música, que é cultura, ouvindo numa câmara ou num teatro, música, que isso não era qualquer um que poderia ter acesso a isso. Então, música que sempre fez parte da cultura, música que sempre trouxe a transcendência, né, da arte para a alma, entendeu? A música que foi tão importante para trazer muita coisa para a vida, muitas pessoas foram privadas disso há séculos passados, né? Porque só pessoas nobres, só pessoas que tinham um poder aquisitivo conseguiam ter acesso a um teatro e escutar uma orquestra sinfônica, uma música de câmara. Então, imagine quantas pessoas que não desfrutaram desse prazer. E hoje a gente vê a música chegando ao alcance de todos, a qualquer momento, em qualquer situação. Então, na verdade, a música está só começando, né? O acesso à música. E é isso. Bom, interessante essa explanação sua, porque
certamente vai tirar a dúvida de muita gente. Eu, por exemplo, sou um leigo nesse assunto, né? Eu sempre ouvi música, mas eu nunca soube do nascedor da música. Mas a gente tem visto que ultimamente tem surgido muitos movimentos, né? Muitos ritmos, né? Nasceu o sertanejo e tal. E também a música gospel tem crescido muito no Brasil, né? A gente vê cantores cantavam músicas MPB e tal, forró, e hoje estão cantando gospel. Como é que você vê o crescimento desse ramo de música gospel? Isso é uma coisa que é passageira ou ela pegou mesmo de vez e não vai mais voltar? O que é que você acha disso? Boa pergunta, excelente pergunta, Paulo. Na verdade, a gente tem que entender, e muita gente não consegue diferenciar. A música gospel, gospel no inglês quer dizer evangélico, música evangélica, né? A gente tem que diferenciar, distinguir, separar a música cristã, a música sacra, a música da igreja, da música gospel. Porque o gospel surgiu com o negro americano, né, que é cristão, ele criou, com influência do blues, com influência do jazz, ele criou essa linha musical, que é o gospel. E era algo que foi muito difundido no mundo, né? Mas o mercado, ele rotulou a música cristã como gospel. Então, é fácil distinguir as duas coisas, porque é o seguinte, a música cristã, a música que se canta nas igrejas, porque uma coisa que a gente tem que entender é que a igreja, ela também tem que ser distinta de duas formas. Existe a igreja mística, que é a igreja espiritual. As pessoas, nós que somos cristãos, nós acreditamos que o ser humano, ele é feito de carne e osso, mas ele tem um espírito, ele tem uma alma. Então, a igreja mística, ela mexe com esse lado espiritual. Essa igreja mística, essa igreja que tem Jesus como Senhor, que tem o Espírito Santo como orientador. Né? Mas o povo cristão, o povo da igreja, ele também é o cidadão, aquele que vota, aquele que paga seu imposto. Então, essa pessoa da igreja física, que tem um CNPJ, que é um cidadão, que exerce a sua cidadania normal, ele também é uma pessoa que compra, que consome. Então, o mercado gospel eu vi que precisava, o mercado cristão viu que precisava ter um produto que não fosse só um produto para ser ouvido e tocado nas igrejas, mas que pudesse ter um streamer, que pudesse ter um CD, que ele pudesse comprar esse produto, que ele pudesse ter para ouvir numa festa, que ele pudesse curtir no seu carro. Então, esse produto foi chamado de música gospel. A música gospel é um produto religioso, é um produto cristão, de música cristã, mas é que abrange muitos ritmos. Samba, pagode, tem música gospel, forró, música gospel, piseiro, rock, blues. Entende? Então, o reggae tem muita música gospel. Então, a gente rotula de música gospel a música é um produto fonográfico que o povo cristão, o povo evangélico consome, compra para curtir música. Ao invés de curtir outras músicas que ele talvez não sentiria vontade de curtir, como música de origem afro, né, africana, ou outra música de matriz africana, outras músicas que talvez tenha uma conotação meio sexual, ou que fala de coisas que normalmente o povo cristão não escuta, como músicas que fazem muita alusão à traição, ou à bebedeira, coisas que o povo cristão normalmente não escuta. Então ele precisava ter uma música que falasse de amor, de poesia, de flor, falasse de família, dos valores que o povo cristão consome. Então, uma coisa é a música cristã, que se canta nas igrejas, que se toca nas igrejas, outra coisa é a música cristã, que é música gospel, que na verdade é um produto que o povo cristão consome para curtir, para ouvir em casa, lavando o carro, numa festa, entende? Mas é um produto que, juntamente com o produto fonográfico brasileiro secular, como a gente chama, é um produto que também está só começando a crescer, né? Tem muita gente boa nesse mercado e que é um mercado muito promissor, né? E que realmente as gravadoras têm observado esse mercado e existem muitas. A Som Livre, uma época, criou um selo que eles tinham inclusive um slogan que era assim: você adora e a gente toca. Então eles perceberam que era um mercado que é muito promissor, que gera muita renda, que gera muita receita. Então, também é um mercado muito bom, o mercado gospel. Interessante. Você, como produtor musical, você viu com certeza que desde pequeno que você vive nesse meio, que seu pai era um,
Então você viu surgir muitos ritmos, né? Uma variação muito grande, né? Muitos ritmos, muitos estilos musicais, não é? Então, o que a gente tem é esse. Hoje já tem o termo piseiro também, que é um movimento Isso. novo. Então, você conhece, você transitou por todo esse meio, provavelmente todos eles, inclusive o gospel, que é um dos mais recentes, né? Aham. Então, você, assim, assim, do seu ponto de vista, de que forma a música influi ou influencia a vida das pessoas e no mercado em si. A influência dela na vida das pessoas e no mercado mesmo financeiro, questão de venda, de produzir o bem do capital e o dinheiro. Como é que você vê essa influência da música na vida das pessoas e no mercado? Paulo, é outra excelente pergunta. Porque, como eu falei, a música ela é considerada a primeira arte. Né? A gente vê aí o cinema como a sétima arte. E a gente vê outras artes, né? Que é a forma de a gente expressar o que está na nossa alma. Né? Então a música, ela, ela provoca um impacto muito grande na sociedade, na vida das pessoas. A música Entendo. tem uma influência muito grande na vida cotidiana das pessoas. Ou seja, na verdade, a música, para quem é cristão, a gente vê ela de forma trina. Né? Como tudo na criação de Deus, a gente vê de forma tripla ou trina. A música ela tem ritmo, ela tem melodia e harmonia. E a harmonia e a melodia é talvez a parte mais sublime. É muito comum a gente ver pessoas emotivas, chorando, às vezes com a letra, mas envolvidas com toda a sutileza, a doçura de uma melodia, sabe? Com toda a pureza e a riqueza de uma harmonia. Então, esses dois elementos da música trazem para o sentimento, para o espírito, para a alma das pessoas um elevo. Então, é uma coisa que transcende, sabe? Sai do físico e toca na alma da pessoa. Ou seja, ela foi criada por Deus para produzir na pessoa coisas boas, entende? Ou seja, é muito comum você ir assistir uma orquestra sinfônica tocando e as pessoas exigirem, inclusive, silêncio, para que não se peca, porque você sabe que o nosso ouvido, na verdade, é só um pavilhão auricular. O nosso ouvido é o cérebro, então tudo que a gente escuta, o cérebro vai absorver e vai degustar tudo que está se passando ali. Então, o, o toque sutil do piano fazendo o solo de piano, o pianíssimo, como a gente chama, ou o primeiro violino fazendo lá ou mesmo uma ópera, quando aquele solista está ali cantando, tudo que está se expressando naquelas melodias e harmonias, toca a alma de um jeito que as pessoas choram, as pessoas são levadas, são transportadas para uma outra dimensão, para curtir e sair dali com a sua vida, com a sua alma, como se tivesse feito uma higiene mental, sair dali leves, né? Com toda a sua correria do dia a dia, com todos os estresses. Então, a experiência de quem puder ir assistir uma sinfônica ou mesmo uma peça, uma ópera, sai dali pessoas transformadas, porque a música tem esse poder. Por outro lado, o ritmo vai causar uma outra influência. É muito comum hoje, o ritmo, ele mexe com o nosso corpo, já mexe não lá dentro com o nosso intelecto, com a nossa alma, com o nosso espírito. O ritmo, ele tem essa influência de mexer com a vontade de se mexer, de mover, de balançar. Então, quando a gente escuta um samba, a gente quer sambar. Quando a gente escuta um rock, a gente quer pular. Mexe muito com a nossa carne, com o nosso corpo, né? Com a nossa vontade de expressar essa coisa do ritmo. Mas acontece que muitas vezes o ritmo, colocado de uma forma, vamos dizer assim, influenciando como as pessoas sabem que o ritmo tem essa influência, quando você quer usar isso de forma mais sensual, aí existem ritmos que vai trazer uma conotação sexual ou violenta. Então é muito comum, sabe? Algumas pessoas talvez vão me criticar ao ouvir essa conversa nossa aqui no podcast, mas é muito comum você ver em bailes funks aquela música onde só tem mais batida, você não vê muita riqueza de harmonia ou de melodia, existe mais uma batida, e aquela batida as pessoas
vão ser levadas só a conotação sexual. Por isso você vê tanta sensualidade das pessoas dançando funk. Ou a violência, sabe? Você vai ver as pessoas sempre buscando isso. Ou a sensualidade, a sexualidade e a violência. Então, essa influência que a música traz para a vida das pessoas. Mas, de uma forma em geral, a música, ela é algo maravilhoso, que às vezes a gente tem algo para expressar na nossa vida e que às vezes é através de uma música, sabe? Às vezes é uma dor, às vezes é uma saudade. Uma vez eu vi Dominguinhos, o mestre Dominguinhos, falando, ele sendo entrevistado, alguém falou, por que suas músicas são tão tristes? Ele falou assim, na verdade, o nordestino, ele sai do Nordeste em direção ao Sul, ao Sudeste, e às vezes ele sabe que não tem condições de voltar, e ele deixou para trás o pai, a mãe, a família. Então tudo que ele consegue expressar na sua música é a dor da saudade, do que ele não vai mais ver. E por isso que às vezes o nordestino canta a sua saudade. E muitas vezes é isso. A nossa alma expressada na música traz a dor, às vezes a alegria, a saudade. E é isso. A música tem essa como é que eu vou dizer, essa química, né? Esse mistério, essa mística de trazer sempre isso. Mas é importante, sabe? Na vida das pessoas. E claro, isso fez com que muita gente fosse descoberto como grandes compositores, né, compondo música, como você é um compositor, está se redescobrindo aí, né, um jurista, um advogado aí muito conhecido, com uma carreira brilhante, mas que está descobrindo na música um outro lado, né? Eu tenho ouvido as suas músicas, as suas Exatamente. Composições, e você sabe bem disso do que eu estou falando. Quantas vezes a gente expressa, né, os nossos anseios, as nossas saudades, sentimentos, né, que nós expressamos, e na verdade, muitas vezes a gente tem um feedback dessas pessoas nas mídias sociais, dizendo, rapaz, que música linda, e daí que surgiram muitas pessoas famosas, muitos cantores, muitos compositores, que terminaram fazendo disso carreira, e disso tem feito a sua vida, né, e tem conquistado uma vida de sucesso, e com isso muito dinheiro, e é isso que a música tem proporcionado à vida de muitas pessoas. Certo. Você, como produtor esse tempo todo, você deve ter produzido já, acho que todos os gêneros, né? Deve conhecer muitos cantores, muitos compositores. Teve algum compositor assim, digamos assim, do mundo gospel, sei lá? Acho que você é evangélico, você, não é? Bom, então tem algum compositor assim que fez alguma composição, que você conheceu ele, que alguma composição dele te abriu algum caminho novo, te mostrou alguma coisa que você não tinha percebido ainda, trouxe algum horizonte para você? Rapaz, eu tenho duas experiências bacanas para você te contar, que marcaram a minha vida, né? Tem um cantor que hoje é pastor, chama Edinaldo Mendes, e ele... Eu já ouvia muito. Gabriel, você conheceu o Gabriel do Espírito Santo? Rapaz, Gabriel do Espírito Santo foi uma história muito interessante, cara. Rapaz, foi uma experiência incrível. Era a segunda coisa que eu ia te contar. Foi uma experiência incrível, uma coisa que marcou minha vida. E Gabriel Silva é um compositor, um rapaz excelente, de músicas lindas. Muitos cantores do Brasil já gravaram música dele. Tem um cantor chamado Gerson Rufino. Muitos cantores. Se eu for aqui elencar, eu não quero ser injusto, eu vou esquecer muitos nomes. Mas Gerson Rufino já gravou em média de 20 músicas ou mais. Gabriel Silva. E Gabriel Silva teve um fato curioso que aconteceu na vida dele que marcou muito a minha vida. Ele compôs uma música, ele tinha o costume de compor música. Ele fala, Jô, produz essa música para mim. Ele é do Espírito Santo, então ele mandava essa música via WhatsApp mesmo. Ele mandou uma música para mim. E eu sempre fui produtor. Com essa voz rouca, eu nunca ousei passar disso. Mas né? você toca vários instrumentos que a gente sabe. Como músico, como É difícil produtor. um produtor musical, não tocar algum instrumento. E você toca, você é maestro, né? É verdade. Eu sei que você é maestro. Eu tenho essa coisa comigo. Meu pai ficou muito chateado. Eu não vou esquecer a história de Gabriel, mas, abrindo um gancho, meu pai ele era chateado comigo, porque meu pai era pianista. A sala da minha casa tinha um piano. Né? E o grande sonho do meu pai é que eu fosse pianista, né? Mas eu comecei minha vida tocando em banda de rock, eu tocava bateria. e ele... Todo mundo começa com rock, né? E meu pai, ele ficava irado com isso, ele não queria que eu tocasse bateria, ele queria que eu fosse um pianista, como ele era. E aí ele não queria comprar, eu queria comprar uma bateria para eu poder tocar com minha banda de rock. E aí quem comprou minha primeira bateria foi minha mãe. Aí ele ficou enciumado, aí depois ele foi lá e comprou uma bateria para mim, viu que não ia ganhar mesmo. Então eu fiquei com 2 baterias. Aí teve um fato curioso, que eu cheguei ao meu pai e falei, pai, eu vou ter que tocar um baile aí com os amigos, e o meu instrumento é bateria, e não dá para eu levar
sozinho, eu preciso que o senhor bote no carro aí, me leve lá no evento que eu vou tocar. Aí ele chateado falou assim, aprenda a flauta, porque você bota embaixo do braço e vai, vou levar sua bateria, não. Você leva aquele Escorra. monte de instrumento mesmo. Tem que ter um carro, aí tem combustível, tem tempo, tem tudo, né? Pois é, ele falou. Na flautazinha, você bota numa bolsinha, né? E leva, né? Mas ele falou isso com raiva, né? Porque não queria que eu tocasse bateria. Mas claro que aí depois ele pegou a bateria, botou no carro e a gente foi lá tocar. E é verdade, depois disso eu aprendi violão e fui aprendendo outros instrumentos e graças a Deus é importante. Meu pai dizia assim para mim, olha, se você não se dedicar a um só instrumento, você nunca vai ser um bom instrumentista. E ele estava certo. Aí depois disso eu me dediquei ao piano. Aí é incrível que depois meu pai já tinha falecido e eu tive que me virar sem um maestro em casa. Eu tive que me virar sem ele. Mas aí Deus me deu graça e eu estudei piano e tive bons professores. Hoje já não estão mais conosco, mas que me deram muita aula de vivência. E me passaram muita ética profissional também. E eu tive esse prazer de ter bons professores de piano que puderam me ajudar. Mas o fato de eu tocar outros instrumentos me deu uma visão mais coletiva, né? Eu acho que o produtor musical que se preza, ele tem que ter essa visão coletiva, ele tem que pensar no coletivo, não pensar não só no piano. Tem que pensar em quem canta, em quem vai tocar bateria, como, aonde vai aplicar os instrumentos, porque ele vai ter uma visão mais madura da música, né? Mas voltando para a história do Gabriel, é curioso, porque esse Gabriel ele tinha esse costume de mandar algumas músicas para mim. Jô, produz essa música para mim. Eu queria mandar para o cantor lá gravar, mas eu queria que ela já fosse com piano, bateria, alguma coisa, para poder ficar mais bacana. E nesse meio tempo ele mandou uma música para mim no WhatsApp. Jô, escuta essa música aí e produz ela para mim. Quando eu escutei essa música, aquilo mexeu comigo. Eu disse, caramba, eu não sou cantor. Eu não tenho uma voz de cantor, sou rouco. Mas eu vou pedir para gravar essa música, eu quero cantar essa música. A música era tão linda, a música falou tanto com a minha alma. Me identifiquei tanto com essa música. Que aí eu liguei para ele de volta e falei, Gabriel, olha, enquanto eu escutava essa música, eu chorei pra caramba. Essa letra é muito linda. Né? A música falava, aguenta firme aí. E eu nunca esqueci essa música. E eu falei, cara, vou te pedir uma coisa. Eu vou produzir essa música se você quer, não se preocupa. Por sinal, você não precisa se preocupar com o custo. Vai ser um presente meu para você. Mas eu queria te pedir uma coisa. Com muito carinho, eu queria gravar essa música. Aí ele começou a rir e falou, João, você não é cantor, nunca devia cantar. Eu disse, pois é, cara, mas essa música é tão linda. Eu me vi nessa música, eu disse, eu tenho que cantar essa música. Ainda que ninguém escuta, eu preciso cantar essa música. Eu fui tomado por uma vontade de cantar a música de tão linda que eu achei a música, a mensagem era tremenda. Aí eu já notei que a voz dele mudou do outro lado. Aí ele ficou sério, ele falou, Jô, deixa eu te contar a história dessa música. Você falando desse jeito, eu me arrepiei aqui, porque eu fiz essa música ontem, ele falando. E eu gravei essa música no violão, eu tenho um microfonezinho aqui, um computador, eu gravei essa música no violão. E assim que eu terminei de gravar essa música, uma coisa, né? Deus falou assim dentro de mim, manda essa música para aquele cantor lá de Goiás. Aí eu sabia quem era o cantor que ele estava falando. Ele disse, Jô, eu mandei a música para esse cantor de Goiás. Aí ele disse, Jô, é incrível você estar falando dessa música, porque eu tinha acabado, eu não tinha soltado o violão ainda. Deus falou assim comigo, manda essa música para esse cantor de Goiás. Aí eu não tive nem tempo, peguei o telefone na hora, assim, tirei a música do computador, pus no celular e mandei pro cantor de Goiás. Isso era umas 10 da manhã. Aí ele falou, Jô, eu não vou terminar a conversa não, eu vou mandar o áudio do cantor para você entender. Que pena que eu não guardei mais esse áudio, já tem muitos anos isso. Aí ele mandou o áudio desse cantor para mim entender o restante da história. Ele falou, olha, eu vou mandar o áudio desse cantor, você escuta aí, para você entender o restante da história. Quando eu fui escutar o áudio, eu primeiro fui olhar o tempo. Ele mandou a música para esse cantor umas 10 da manhã, esse cantor só retornou para ele acho que umas 5 da tarde. O áudio, eu vi pelo áudio que ele copiou para mim, e o cantor dizia assim, chorando, o cantor falava chorando, Gabriel, deixa eu te contar o que aconteceu, você mandou esse áudio para mim 10 da manhã, eu tinha enterrado meu pai um dia anterior, meu pai vinha sofrendo com câncer terminal, uma situação muito difícil, e eu tinha enterrado meu pai, mas só que, enquanto eu enterrava meu pai, eu já tinha ido no médico com os mesmos sintomas e o médico já tinha me diagnosticado com o mesmo câncer do meu pai. E o médico já tinha me dado alguns dias também. Então eu estava enterrando meu pai, certo de que eu também iria morrer. E eu estava, na verdade, quando você mandou aquele áudio para mim, eu estava no dia seguinte, que foi o dia que ele mandou o áudio, eu estava com uma corda no meu pescoço,
no banheiro da minha casa, que tem um pé direito alto, e eu estava para me soltar da cadeira e me enforcar. Eu ia acabar com a minha vida naquele momento. Eu estava com o celular na mão e ia mandar ele falando aquele áudio, chorando. E falando para Gabriel, e ele chorando muito, eu percebi naquele áudio, ele parando para poder talvez enxugar as lágrimas e talvez assoar o nariz e conversando, e falando com o Gabriel no áudio, e ele falando, rapaz, mas aí você mandou esse áudio. Eu não sei porquê, eu não queria ouvir teu áudio, eu só queria deixar uma mensagem de despedida. Mas eu abri, e eu vi que era uma música que você queria, e eu falei, se ele soubesse que eu não vou mais gravar. Mas eu fui, por curiosidade, eu vi a música que você mandou para mim. E a música falava, aguenta firme aí. Que pena que eu não trouxe a letra. Devia trazer a letra pra gente ouvir junto aqui, eu queria narrar a letra. Mas a letra falava, ainda não é o teu final, a sua vida não acaba aqui. Aguenta firme aí, que um soldado ferido, você é um soldado ferido, mas você ainda não morreu. Tem socorro chegando. Aguenta firme aí. A música era muito linda essa música. E aí ele falou, cara, quando eu vi toda a música, eu vi que não era você falando, era Deus falando comigo, que era para mim aguentar firme, que não era o meu final. Eu tirei aquela corda do pescoço, sentei no chão do banheiro, são 5 horas da tarde. Eu ainda não tive coragem de levantar do banheiro. Eu estou te mandando esse áudio agradecendo, porque essa música mudou a minha história e salvou a minha vida. Eu fiquei incrível com aquilo ali. Eu não tive mais coragem de gravar música, porque eu vi que, na verdade, Tinha foi um destino, ímpeto né? meu, a música tinha destino, Mas foi uma experiência que eu nunca esqueci, aquilo marcou minha vida, porque é isso que a música faz com a vida das pessoas, sabe? Entendo. E, às vezes, é isso que me move. É saber que, às vezes, o que a gente grava, o que a gente produz, ecoa pelos 4 cantos desse mundo e falando com pessoas e trazendo esperança e renovando a fé de muita gente que já não acredita na vida, que não acredita no ser humano, que não acredita em Deus. E, na verdade, traz cura interior para muita gente, né? E essa história me marcou, sabe? Interessante. É muito marcante realmente essa a história é muito, muito interessante. Agora, voltando àquela minha pergunta, como é que você vê a influência da inteligência artificial nesse mundo de produção musical? Você acha que isso vai influir assim fortemente? Como é que vai ser? Como é que vocês que trabalham realmente fazendo tudo ao vivo, né? Usando, né, o instrumento, que eu sei que você é maestro. Normalmente o produtor ele toca mais de 1 ou 2 ou 3 instrumentos. Como é que vocês vão conviver? Como é que você acha que essa IA vai interferir nesse mercado, tanto na produção quanto no mercado, como comercialização? Como é que você vê isso? Boa pergunta. Eu acredito que isso é uma das perguntas, talvez, que vão repercutir mais, talvez mais esperada, mais ansiada pelo povo. Na verdade, a tecnologia, ela criou um divisor de águas, né? Perfeito. Mas eu prefiro dizer assim, a minha opinião é que a IA, ela gerou, ela foi um divisor de águas. Ou seja, a inteligência artificial é talvez o formato da tecnologia no seu ápice. É o ápice, né, talvez, do que a tecnologia podia fazer, trazer não só para o segmento da música, não só para o mercado fonográfico. Ou seja, quantas profissões vão deixar de existir a partir de então por causa da inteligência artificial? Ou seja, eu não quero aqui elencar, porque eu posso ser leviano ou injusto em alguns casos, mas eu acredito que a inteligência artificial, ela vai, de certa forma, impactar, já tem impactado em muitas profissões, em muitas situações, em muitos segmentos. Mas, em especial na música, onde eu estou muito atento e procurando cada dia mais entender um pouco mais sobre isso, porque a gente vê, já no mundo do audiovisual, a gente vê a questão do metaverso mudando muita coisa, né? Mas a inteligência artificial na música, ela tem 2 coisas, porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela é fomentada pelo que já existe do homem, ou seja, o homem, ele tem a capacidade de criar, a inteligência artificial não, ela tem a única capacidade dele de reproduzir o que o homem criou, ou seja, mas a partir do que o homem
alimenta a inteligência artificial, ela vai ficando cada dia mais ilimitada. Ou seja, eu acredito muito que para o mercado fonográfico ela tem ajudado, tem contribuído, mas também tem atrapalhado. O que eu entendo é que para o compositor, para as pessoas que compõem, que tem lá a sua música autoral, jamais ele vai se render à inteligência artificial. Porque o que acontece muito no mercado, existem pessoas que não compõem e que muitas vezes ele depende do compositor para gravar. Ele é um grande intérprete, tem uma linda voz, seja homem ou mulher, mas ele não compõe. Então, alguns compositores ficaram apreensivos, pensando assim, poxa, agora as pessoas vão consultar a inteligência artificial para buscar músicas, composições, para a partir daí cantarem suas músicas, né? E, de certa forma, nesse sentido, a inteligência artificial vai ajudar a beneficiar alguns cantores e vai atrapalhar alguns compositores, que talvez vão perder com isso. Mas, para aquelas pessoas que compõem e elas mesmas cantam as suas músicas, claro que de forma alguma ela vai trocar a sua composição autoral, algo que saiu da sua alma e não de um robô, para deixar ou trocar por isso, né? Então, na verdade, a inteligência artificial, eu vejo ela como aliada. Ou seja, ela vai interferir, ela veio para ficar, ela vai, de certa forma, agilizar muita coisa, mas ela vai, em outra visão, né? Em outro panorama, tirar, né, a inspiração do compositor e trazer para a inteligência artificial e trazer um comodismo para as pessoas que cantam, mas as pessoas nunca vão parar de compor, quem cria sua música. Falo unicamente no segmento fonográfico, né? A inteligência artificial ela não vai nunca, porque um momento ela vai se repetir. Se o homem parar de alimentar a inteligência artificial, ela vai parar. Ela não vai ser retroalimentada, então ela não vai conseguir mais produzir. Ela vai começar a repetir o que ela já sabe. O homem não. O homem ele é uma fonte inesgotável de criação, de inspiração. Então, para o compositor, a inteligência artificial é só uma ferramenta ali que não vai atrapalhar o seu curso. Porque as pessoas que compõem e cantam sua música jamais vão recorrer à inteligência artificial e deixar de compor. Então, com isso, eu não me preocupo. A minha preocupação é se as pessoas parassem de compor e fossem recorrer à inteligência artificial, mas seria um tiro no pé, né? Eu acredito que isso não vai acontecer, então a inteligência artificial veio para ficar, mas ela não é um inimigo, ela é talvez algo que vai... Um aliado. Um aliado, Certo. exato. Eu tenho uma curiosidade muito grande, e acredito que muita gente também, em saber qual a diferença produtor musical para arranjador, para técnico, né? Para... Assim, essas coisas todas assim. Arranjador, né? Tem o produtor, tem o arranjador, tem o técnico. Tem o músico, o, né? o próprio músico em Exato. si. Então, quais são as diferenças, assim, muito sutilmente assim? O mínimo que você pode dizer assim. O produtor, o produtor faz o quê? Boa pergunta. Porque isso, na verdade, é outra dúvida de muita gente que às vezes está querendo entrar nesse mercado, é cantor, quer começar a produzir, mas quer começar a ter um trabalho e não sabe na mão de quem vai colocar. Exatamente. Aí eu compus 10 músicas, eu vou colocar isso na mão de quem? De um técnico de estúdio, de um arranjador, de um músico, de um produtor. Quem é que eu entrego isso, né? Boa pergunta, porque na verdade as pessoas às vezes não entendem. Na verdade, com a democratização da música, dos estúdios, com essa coisa a produção musical, se tornou uma coisa democrática, de forma que ficou acessível a todos, muitas vezes o arranjador teve que se qualificar. Ele teve que se tornar, às vezes, um 4, 5 em 1. Né? Quando é possível, ele contrata um bom técnico, né, que é a pessoa fundamental para fazer o estúdio funcionar. E aí ele vai precisar de músicos, que é uma outra mão de obra, e vai precisar de um arranjador, que vai ser um músico com um conhecimento mais excelente, tendo uma visão mais abrangente com relação à música. E, por fim, vem o produtor musical, que é um outro profissional. Na verdade, a gente está falando de 4 profissionais aí, né? O técnico, o músico, o arranjador e o produtor musical. Então vamos lá. O técnico é aquele cara mais operacional.
é aquele cara que vai fazer o estúdio funcionar, né? É quem opera a plataforma de gravação, é o cara que vai fazer todo o trabalho de edição, mixagem, masterização daquele áudio, sempre auxiliado pelo produtor musical que vai estar à frente de tudo. O músico é aquele que vai estar ali para executar o seu instrumento, pode ser um contrabaixista, pode ser um tecladista, um guitarrista, um back vocal, pode ser um guitarrista, e aí vai. Uma gama de um baterista, tem uma série de instrumentistas, né? O arranjador, ele pode ser qualquer um desses instrumentistas, mas com uma visão coletiva. Ele é o cara que vai chamar para si toda a responsabilidade de toda a regimentação daquela música. Ou seja, ele é o cara que vai definir se a música é um forró, que essa música vai ter instrumentos característicos regionalizados daquela característica daquela música. O cara que vai trazer para a música elementos como a percussão, o zabumba, o triângulo, vai trazer uma sanfona, vai trazer instrumentos que vão, elementos que vão fazer aquela música ser características com o que ela condiz, né? O arranjador é aquele músico que pode ser o pianista, pode ser o baterista. Eu conheço arranjadores que são bateristas e os caras têm uma visão musical muito grande, né? Então o que acontece? Já o produtor, ele tem uma responsabilidade maior, porque o produtor, vai ter uma visão coletiva. Ele é o cara que vai estar, talvez, dirigindo toda essa gravação, mas preocupado com o cantor, com o produto final. O que é que esse cantor pretende? Né? O produtor vai ter uma visão, depois dessa música produzida, ainda que ele esteja à frente de todo o arranjo, ainda que ele esteja dirigindo quais músicos ele quer nessa produção, aonde esse disco vai ser produzido, ainda que ele vá intervir nessas questões que é responsabilidade do produtor, o produtor vai definir aonde esse cantor quer chegar. Ou seja, se ele vai simplesmente cantar e aquele produto vai ser só uma coisa para ele ter como recordação, ou se ele quer alcançar uma projeção nacional, ele vai transformar aquele cantor num produto. Eu vi casos de cantoras que foram contratar um produtor, e o produtor disse: eu vou te produzir, mas você vai esquecer aquela cantora do YouTube. Eu não quero aquela cantora que está lá no YouTube. Eu quero aquela cantora que eu vi no show, que ficou descalça, descabelada. Eu quero produzir aquela cantora lá. Que eu vi em você um produto muito vendável. Então, a cantora muitas vezes esquece toda a bagagem que ela tem e confia ao produtor um novo produto, uma nova imagem dela, e aí o produtor vai estar focado, talvez, desde lá a pré-produção, desde lá os tons das músicas, até esse produto final, entendeu? Então, essa é a diferença do técnico até o produtor. Entendi. A gente vê que é um caminho muito longo, né? Exato. Nasce a poesia, depois vai-se para os músicos, o produtor, aí vai escolher quais são os instrumentos. Para mim, a beleza da música está nos arranjos. A poesia ela deve ser muito boa, mas uma poesia só é uma coisa. Agora, quando você coloca os arranjos, mas aí feito isso, a poesia, a produção e como essa música vai ganhar o mundo, vai chegar ao público. Precisa de quê? De uma pessoa que faça o tráfego, não é isso? Exato. Então, exato. no seu modo de ver assim, qual a função assim dessa pessoa, com que essa pessoa que vai fazer esse tráfego, como é que ela tem que fazer, como é que ela tem que se preocupar, como é que qual nível, como é que ela vai procurar o público daquelas músicas? Porque a música, para acontecer, ela tem que, se você fizer essa música, melhor que seja guardar, não vai acontecer nunca, né? Agora, qual o segredo de uma música chegar a estourar? Imaginando que aquela música muito boa, está muito bem produzida. Porque pode ser a melhor música, ficar guardada não vai sair do lugar. Então, qual o segredo para que as músicas aconteçam? Boa pergunta, Paulo. Parabéns, porque as perguntas são excelentes. Bom, esse é o ponto fundamental, sabe? Porque a música, eu costumo dizer que música é como um filho, sabe? Então, quando a pessoa gera no ventre da alma aquela música, ela se desenvolve na pré-produção, né? E ela é dado o parto dentro do estúdio, sabe? Ou seja, ela é dada à luz, a música nasce dentro do estúdio, ela vem à luz, a luz é do estúdio. Então, esse filho, ele tem que crescer, ele tem que ter projeção. Ou seja, o problema é que as pessoas, elas, na verdade, às vezes, criam uma música,
produz a música e aí no final tem um produto final maravilhoso, mas eu costumo dizer que ela é o filho do sucesso. Ela precisa ter um sucesso, mas esse sucesso não acontece assim, aleatoriamente. As pessoas têm que entender que o mercado musical é um mercado muito voraz, é um mercado muito onde as pessoas estão sempre produzindo coisas novas e é um mercado que não para. Né? Então o que acontece? Não adianta você produzir uma bela música e fazer um belo arranjo e ter algo maravilhoso e colocar isso na gaveta. Pegar esse produto e guardar para si. Isso não vai acontecer. E se você, de forma orgânica e simples, fácil, for lá e por sua mão e tentar trazer isso para o mercado, você não vai conseguir. Então você tem que ter a noção de que há um profissional nessa área, né, de tráfego pago que faz justamente essa coisa de levar, de divulgar essa sua música. Ou seja, você pegar essa música e colocar na mão de profissionais que vão fazer sua música chegar na mão das pessoas certas, do segmento correto. Eu costumo dizer, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Existem músicas que são meteoros, são músicas que são estilos musicais que chegam e em pouco tempo somem. Mas tem estilos musicais que ficam para o resto da vida. Mas, enfim, o problema é que as pessoas têm que entender que tem que ir para a mão de alguém. Ou seja, se você pegar um produto e colocar na prateleira de um mercado, vamos supor que você faz um refrigerante, você produz um refrigerante, mas é um refrigerante novo, é algo novo, ninguém nunca ouviu falar. E você coloca na prateleira de um restaurante, de um supermercado, de uma padaria, de um mercado. As pessoas estão acostumadas com os refrigerantes comuns já, as pessoas estão acostumadas com Coca-Cola e outros refrigerantes aí que já estão no mercado há anos. Então, ninguém vai comprar um produto novo que não conhece. Ou seja, tem que haver uma degustação. Então, um profissional correto, ele vai saber fazer esse produto chegar na mão das pessoas que consomem. Ou seja, se você produz música gospel, você não pode simplesmente expor essa música nos streamers ou nas plataformas digitais, ou de forma aleatória, chegando na mão de qualquer um, porque uma pessoa que curte rock não vai curtir música gospel. Então tem um profissional que vai fazer essa música chegar na pessoa certa, e da forma certa as pessoas vão. Existem os artifícios para que essas pessoas, assim como no supermercado, alguém estaria pronto para um profissional para trazer a degustação e você provar do produto e ver que o produto é bom e que o preço é acessível e que vale a pena. Então é preciso também que esses produtos, que o seu produto musical passe na mão de alguém que trabalhe o tráfego pago para que possa fazer com que sua música chegue na mão da pessoa certa, no ouvido das pessoas corretas, de forma muito rápida e muito intensa. Ou seja, dessa forma, a sua música vai chegar na pessoa certa, em quantidade exata, e aí o que acontece? Você vai conseguir o resultado desejado. De outra forma, as pessoas se frustram, produzem música e colocam lá no YouTube, colocam às vezes no Instagram, e as músicas não têm um longo alcance, têm um alcance muito, muito tímido, muito simples, e as pessoas se frustram, mas na verdade é porque não entenderam que não acabou ali, não acabou na produção musical, acabou a música, masterizou, entregou, e ele, por sua conta e própria, foi lá e dispôs a música nas mídias sociais. Não, tem que ir na mão das pessoas certas para fazer essa música veicular e chegar na mão das pessoas. Esse é o próximo passo para que essa música realmente chegue de forma orgânica, mas de forma profissional, na mão das pessoas que querem ouvir, entendeu? E dessa forma, muita gente aí, eu vejo às vezes, não, um montante exorbitante, às vezes com valores que de forma inteligente vão ser distribuídos e a música vai chegar de forma correta às pessoas certas, ao ouvinte correto, de forma honesta e correta, e vai ter o alcance que a pessoa deseja. Então, essa pergunta é muito boa, porque quem produz e às vezes quem canta não sabe que não é só cantar, gravar e disponibilizar. Tem que pôr na mão de profissionais corretos para que essa música tenha êxito e chegue ao sucesso que é desejado. Entendi. Agora eu te pergunto, você nesses anos todos de trabalho, experiência, já deve ter gravado vários estilos de músicas. Eu te pergunto assim, a opinião de Jô. Eu poderia dizer que existe um ou dois ou três estilos de música que vieram,
estão solidificados mesmo, que a gente sabe que vai existir sempre? Tem alguma coisa assim que esse veio, vai ficar e vai se eternizar? Ou você acha que, como tudo na vida, é muito passageiro, nenhum dos estilos musicais que a gente conhece hoje, nenhum deles vai perdurar para sempre? Ou tem um ou dois ou três tipos que, mesmo surgindo, que é muito comum, nós vivemos todo dia se modernizando, né? Tudo se criando, e ainda bem, né? Que a gente está sempre se modificando, né? Os movimentos vão acontecendo, e isso é muito bom, que é uma renovação muito grande. Mas existe, na sua opinião, como um músico, como um maestro, um estilo de música que veio para ficar para sempre? Paulo, é uma opinião minha. Como você bem falou, é uma opinião Eu de quero a Jô. sua opinião, é. Isso. Paulo, como produtor musical, eu tive a grata oportunidade, Deus tem me dado a oportunidade de produzir muitas pessoas em vários segmentos, em vários estilos e segmentos. E, em alguns casos, a gente sabe de alguns brasileiros que vão para fora do país, né? E a gente produz, mesmo que brasileiros, fora do país, na Europa. Mas eu também tive o prazer e a alegria de estar produzindo alguns cantores que não são brasileiros, em especial uma cantora na Itália, é uma italiana, mas eu, como produtor musical brasileiro, eu vou me ater ao mercado nacional, porque talvez falar a nível mundial é algo muito subjetivo, é muito difícil falar, mas no mercado nacional, é uma opinião minha, mas é algo que eu tenho observado ao longo dos anos. Eu tenho uma coisa muito interessante. Eu tinha, de todos os estilos que eu já produzi de tudo: pagode, samba, rock, funk, jazz, sertanejo. Isso tanto no segmento gospel como no segmento secular. Muitas coisas, né? Já produzi muito MPB, muita coisa bacana. Mas eu tinha uma coisa em especial, eu tinha uma. O que eu vou dizer? Eu tinha uma certa resistência a gravar sertanejo. Nunca gostei muito de sertanejo, era uma coisa minha, uma opinião minha, uma coisa minha. Aí até que eu produzi um cantor, né? E esse cantor, quando a gente terminou de produzir o disco dele, ele falou: maestro, produz a minha banda, produz o meu show. Eu disse: cara, mas você sabe que eu sou cristão, eu não vou poder tocar com você nos seus shows, eu não quero, assim, me envolver dessa forma. Ele falou: não é isso, é que você produziu minhas músicas. Eu queria muito que você produzisse só o meu show, você conhece os arranjos, tal. Eu falei: tá bom, tranquilo, eu vou produzir o teu show, eu vou lá pra gente poder fazer toda a regência com a banda, passar algumas nuances e passar algumas coisas pros músicos. E aí, em meio às produções musicais, e alguns momentos que a gente ensaio no estúdio, eu ia para lá passar. E aí a gente criou uma seguinte dinâmica: olha, a gente não vai só montar um show com músicas suas, a gente vai intercalar com algumas músicas de cantores como Bruno Marrone, e músicas de Zezé de Camargo, e Luciano. E a gente começou a inserir, a gente fez montou um show em blocos, onde existiam músicas dele, mas alternando com músicas de cantores sertanejos conhecidos. Mas eu sempre com aquela resistência, porque eu nunca curti muito música sertaneja. Entendi. Mas aí o que aconteceu? Ele, convivendo comigo e querendo entender por que eu não me envolvia tanto, eu falei: olha, porque hoje eu não vivo, não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim, então eu tenho muito isso, eu não consigo estar nos mesmos ambientes que você gosta de estar, as pessoas que estão ali bebem e curtem coisas que eu não curto. E às vezes no carro a gente veio conversando, ele dizia: mas você, essa coisa de Cristo, é Cristo que vive em você, eu queria entender mais sobre isso e tal. Eu comecei a falar da Bíblia, comecei a explicar para ele como é que acontecia isso, e a gente ia para os ensaios, eu ia aprendendo as músicas de Zezé de Camargo, Luciano, ia aprendendo as músicas de Bruno Marrone, e de volta no carro a gente veio conversando, ele disse: mas rapaz, eu queria que tanto você tocasse na minha banda, mas você tem essa coisa aí, me explica mais sobre isso. Como assim que você não vive? Não é você, eu não estou vendo que é você. Não, sou eu, mas quem vive não sou eu. Porque as minhas vontades, eu entreguei tudo a Jesus, ele que rege minhas vontades, eu prefiro fazer a vontade dele. E eu tenho um prazer muito grande nisso. E isso foi despertando o interesse dele, e foi interessante que aí culminou no seguinte: ele passou a ser cristão e eu passei a gostar de Zezé de Camargo, Luciano e Bruno Marrone. Me apaixonei por um sertanejo. Houve uma troca, né? Então o que acontece?
Ele começou agora, depois disso, a produzir um outro show com música gospel, começou a produzir um disco sertanejo, mas ele me introduziu de uma vez na música sertaneja. Eu comecei a me apaixonar por música sertaneja. Hoje, eu costumo dizer que eu produzo 90% de música sertaneja. Então eu comecei a estudar um pouco mais a música sertaneja e entendi o seguinte, que desde lá de trás, João Mineiro Marciano, Tonico Tinoco, até os dias atuais, no Brasil você vê todo tipo de música. Sabe, do Iapoca ao Chuí, ou seja, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Sul. É muito diversificado. Você vê todo tipo de música, mas em todos esses cantos do país, você escuta a música sertaneja. Sabe, aqui em Recife, eu podia produzir qualquer outra coisa, mas eu vivo só de produzir música sertaneja, 90%. Ou seja, eu vejo como a música sertaneja é forte aqui no Nordeste, em especial aqui no Recife. Quantos cantores sertanejos eu conheço aqui? O Sudeste inundado, o centro-oeste do país, respira a música sertaneja. O Sul também, entendeu? No Norte, eu estou gravando um cantor do Maranhão, estou gravando um cantor do Pará, e são música sertaneja. Então, o que acontece? Então, é a opinião de Jô. Embora o funk, o forró, embora muito regional, mas assim, a gente vê isso muito. Quando a gente vê o forró no Sudeste, é o povo sertanejo matando a saudade da música sertaneja lá. Entendi. Claro que o forró é conhecido no Brasil e querido no Brasil inteiro. Em todo canto desse país você vai escutar todo tipo de música. E as pessoas, o brasileiro é muito musical. Mas eu observo que a música sertaneja, ela é imortal. Ela veio lá de trás. Ela influenciou a música cristã, inclusive, lá década de 50, década de 40, 60. E você vê os anos atuais, a música sertaneja forte. E uma música muito bela, que canta poesia, canta amor, sabe? É uma música muito gostosa de ouvir. E eu acredito que é aí um segmento forte, um mercado poderoso, tanto no meio secular como no mercado cristão, no mercado gospel, algo que veio para ficar. Música sertaneja no Brasil, eu arrisco dizer que é o melhor estilo que imortal. Pelo que eu estou vendo aqui, o Jô do Vale é um produtor internacional. eu não sabia que primeiro fosse só programa, não. Você era produzir música de fora. E outra coisa, que você também já viveu a música também, ao vivo, né, em palco também, né? Isso deixa a pessoa, você muito mais maduro, muito mais, né, consciente, lhe dá muito mais conhecimento. Agora eu te pergunto, você consegue, que você faz parte da igreja, né? Você é religioso e tal. E você, como é que você consegue assim, transitar no meio e no outro? É possível você viver fazendo as músicas religiosas e as músicas do lado de cá, né? Que não são da igreja. Como é que o teu povo evangélico te vê, os pastores e tal? Então, é fácil conviver com isso ou você tem que ser um artista mesmo para conseguir transitar no meio dos dois? Porque a gente tem que ter a religião da gente, é normal, mas a gente precisa viver, né? Sim. E a gente, para viver, a gente tem que buscar o nosso alimento naquilo que a gente sabe fazer, né? E se o que a gente sabe fazer não for exatamente o meio onde a gente vive, a gente precisa viver, né? Então, você consegue transitar sendo religioso e trabalhar nesse mundo de quem não é religioso. É fácil, dá para viver? São excelentes perguntas. Essa é outra pergunta excelente. É outra coisa que as pessoas realmente, às vezes, não entendem e, às vezes, são incompreendidas, né? Quem trabalha nesse meio. Porque, na verdade, se a gente for ver outros segmentos, o médico ele não escolhe quem ele vai operar. Exatamente. O advogado, ele defende, né, pessoas que estão, talvez... Com direito e sem direito. É a função dele. Inclusive, ele é obrigado a defender. Ele não pode se negar em patrocinar as causas. Exatamente. Uma vez eu vi um repórter, ele entrevistando um advogado, falando... Doutor, você tem coragem de defender esse homicida, esse serial killer? Ele falou, olha, eu não concordo com nada do que ele está fazendo. Mas sou obrigado a defender. Estou aqui fazendo a minha função como defensor. Foi para isso que eu jurei exercer a minha função. Eu achei muito sábio aquela resposta dele, porque é justamente isso. Mas é a verdade. É a verdade. Então, o que acontece? Como um cristão, às vezes, como profissional, eu preciso produzir. Eu preciso produzir música. E, às vezes, a música ela não é cristã. E aí, como é que fica? Vai ter sempre uma outra pessoa que vai dizer, mas você pode escolher o segmento. É óbvio. E o segmento cristão, ele é hoje, tão pujante, tão forte, que sim, um produtor musical ele pode sobreviver só de produzir música cristã. Mas existem situações onde você
é levado a produzir algo e muitas vezes música muito boa, cantores excelentes, cantando letras excelentes, né? E que eu tive prazer de produzir muita coisa boa, não cristã, e sempre encarando como um profissional, né? Ou seja, como meio de vida. E nunca tive problema com relação a isso. Agora, nesse meio tempo, eu posso trazer duas situações também muito curiosas. Por exemplo, tem músicos, né, que tocam na igreja, eles são músicos, a única coisa que ele faz é produzir, é tocar. E que muitas vezes a igreja, ela não tem custeio, ela não onera. Não banca, não paga. Não paga aquele músico. E ele, a sua profissão é tocar, né? E ele precisa. Algumas igrejas, hoje, têm o conforto de poder bancar aquele músico em full time, ou seja, ter ele lá na igreja, disponível para a igreja, unicamente, exclusivamente para a igreja, ela consegue bancar aquele músico. Mas muitas igrejas têm ali o serviço voluntariado daquele músico e muitas vezes ela exige que esse músico não se envolva com música secular. E o pretexto é que aquele músico ele seja médico, policial, um profissional liberal, trabalhando em qualquer outra coisa, e tem a música como hobby, mas às vezes o músico não pode dar esse luxo, ele só sabe fazer aquilo, e ele precisa. E muitas vezes as igrejas entendem isso, entendem que o músico precisa estar tocando na noite, né? Mas é um tabu, é algo difícil para o músico hoje também conviver e ter essa disponibilidade. Mas é isso, dá sim para conciliar as duas coisas, sempre encarando de forma profissional. Pois é, Jô, eu estou satisfeito, estou muito feliz. Para mim foi muito bom, eu adquiri muito conhecimento. Como você sabe, eu estou querendo entrar no ramo também de cantar, né? E foi bom que me esclareceu muitas dúvidas e com certeza quem vai ouvir esse podcast vai ficar muito satisfeito, vai ser muito esclarecedor. E você como produtor, pelo que eu vi, internacional, fiquei sabendo agora, você deve ter uma cartela de cliente muito boa e realmente quem ele escolhe sabe que vai ter o melhor do outro lado, né? Porque você é maestro, você toca quase todos os instrumentos, você já trabalhou, já vivenciou a música, a vida do próprio artista. Então, isso é muito bom. Eu estou muito satisfeito. Lhe agradeço muito Eu que agradeço, Paulo, pela entrevista. E o nosso podcast Evolution está aqui à sua disposição para as pessoas do seu meio também, querendo fazer uso. Pode contar com a gente que está aqui à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Deus nos proteja, Amém. Guie as nossas vidas, né? E que a gente viva muitos anos para a gente ter muitas histórias e muitos encontros para conversar, né? Sim, com certeza. Prazer muito grande. Muito obrigado, viu? Abraço forte. Fica com Deus. Obrigado, Paulo.